Bom dia, meus amigos. Mais um dia abençoado por Deus. Mais uma semana que se inicia. Tenho certeza que Deus estará acompanhando e cuidando de cada passo nossos nesse dia maravilhoso. Todo dia é uma dádiva. E devemos sempre agradecer pela oportunidade de fazer o nosso melhor. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos diante de Ti, Pai, e dos irmãos de luz que nos acompanham, os mentores deste trabalho, os nossos anjos guardiões. Senhor, te entregamos os nossos pensamentos, a mensagem de hoje, que possamos ter sabedoria para entendermos. A mensagem do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, meus amigos, é a de número 89, que diz o seguinte: dentro de você estão capacidades, qualidades e sentimentos em maior número do que possa imaginar. Mais frequentemente, enfraquecidos por falta de uso. Quando tocar nessas forças internas, exercitá-las e amá-las, elas se agitarão, se levantarão e farão de você uma nova pessoa. Descobrirá em você os remédios para todos os males e os recursos para todos os problemas. Descubra-se. A paz que você reclama, o amor que você quer, o ânimo de que necessita, já estão em seu interior, prontos para agir, esperando apenas a sua contribuição, ação, otimismo e fé. Haja positivamente. Somente os bons pensamentos põem em ação as forças positivas. Meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item é o 11. Eis o que diz o profeta Jeremias. Não escutem as palavras dos profetas, pois eles os enganam ao profetizar. Eles divulgam as visões de seus corações e não o que ouviram do Senhor. Esses profetas dizem para aqueles que blasfemam a Deus: o Senhor disse que vocês terão paz. E para todos aqueles que andam corrompendo seus corações, os profetas dizem: nada de mal acontecerá a vocês. Mas qual dos profetas esteve com Deus e ouviu suas palavras? Qual deles entendeu o que ele disse? Eu não enviei esses profetas, disse o Senhor, e eles vieram correndo. Não lhes falava nada e eles profetizavam por sua conta. Se eles tivessem estado ao meu lado, teriam ouvido as palavras que eu disse ao povo e o teriam ajudado a não trilhar o caminho do mal e a não praticar más ações. Tenho ouvido o que dizem esses profetas, que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira?
e cujas profecias são apenas invenções dos seus corações. Se alguém do povo, um profeta ou um sacerdote, perguntar qual é o fardo do Senhor, vocês podem responder: o fardo do Senhor são vocês mesmos, falsos profetas, e eu os lançarei para bem longe de mim, dirá o Senhor. Jeremias capítulo 23, versículo 16 a 18, 21, 25 e 26 e 33. Meus amigos, é a respeito dessa passagem do profeta Jeremias que eu quero falar. Deus, falando por intermédio do profeta Jeremias, disse: é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que desde aquela época, os charlatões e os vaidosos exploravam e abusavam do dom da profecia, abusavam da fé simples e quase cega do povo quando prediziam por dinheiro coisas boas e agradáveis. Esse tipo de fraude era muito comum entre o povo judeu. Fica fácil compreender que o povo, em sua ignorância, era incapaz de distinguir os bons dos maus. Assim, eles eram mais ou menos enganados por aqueles que se diziam profetas e que não passavam de impostores ou fanáticos. Não existe nada mais esclarecedor do que essas afirmações. Eu não enviei esses profetas, disse o Senhor, e eles vieram correndo. Não lhes falava nada e eles profetizavam por sua conta. Mais adiante ele diz: tenho ouvido que dizem esses profetas, que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: eu sonhei, sonhei. Ele indicava, assim, um dos meios empregados para explorar a confiança que o povo tinha neles. A multidão, sempre carente, não contestava a veracidade de seus sonhos ou de suas visões, porque achava tudo aquilo muito natural e sempre convidava os profetas a falarem. Após estas palavras do profeta Jeremias, escutem também os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não acreditem em todos os espíritos, tenham antes a certeza de que os espíritos são de Deus, pois entre os desencarnados existem também os que têm prazer em enganar quando encontram ocasião. Fica bem claro que os enganados são os médiuns que não tomam as necessárias precauções. Esse é um dos maiores obstáculos contra o qual muitos médiuns esbarram, sobretudo quando são novatos no espiritismo. Isso constitui para eles uma prova na qual somente poderão triunfar se agirem com prudência. Portanto, aprendam antes de qualquer coisa a distinguir os bons dos maus espíritos, para que vocês mesmos não se tornem falsos profetas. Luoz, um espírito protetor, Carluxo, 1861. Amado Mestre, mais uma vez nós só te agradecemos por mais um esclarecimento. Nos dê sabedoria, Senhor, para que possamos distinguir os bons dos maus profetas. Aqueles, Senhor, que usam o teu nome. Obrigada, Pai, por mais deste dia maravilhoso
que as tuas bênçãos recaiam sobre este planeta Terra e que a tua luz adentre as nossas casas. Ilumina, Pai, cada canto de nossas casas. Ilumina a nossa mente, a nossa casa mental. Tem misericórdia de cada um de nós. Tem misericórdia daqueles que se encontram em aflições. Tem misericórdia daqueles que neste momento estão pensando no suicídio. Nos ajude, Senhor, nos fortaleça. Eu entrego, Senhor, em tuas mãos a nossa família, os nossos amigos, nossos vizinhos, parentes, colegas de trabalho. Senhor, nós te entregamos a nossa alma. Nos abençoa e nos ajude sempre. Meus amigos, a reflexão de hoje diz o seguinte: tem gente que chega em nossas vidas e parece que sempre esteve, como se as almas se conhecessem e apenas aguardasse o reencontro. Um conhecido de outras vidas, um espírito afim, uma alma ao qual a nossa está ligada pelas teias tecidas, pelos sentimentos antigos. Almas assim se encaixam em nossas vidas de mente, alma e coração. Uma pessoa assim não nos completa, mas com certeza nos acrescenta. Como se o mundo dessa pessoa orbitasse a mesma estrela que a nossa, ou como se fôssemos duas estrelas brilhantes unidas no desenho celeste de uma mesma constelação. Pessoas assim, quando chegam, estabelecem um contato profundo, porque a qualidade de uma relação não está no tempo que duas pessoas passam juntas, mas sim no nível de profundidade que conseguiram atingir uma na outra, seja no relance de um olhar ou no abraço daqueles que chegam para ficar a vida toda. Desejo que um dia você encontre alguém que se conecte com a sua profundidade, que ao menos, nem que por alguns segundos, alguém desperte em você esse sentimento infinito que dá razão a toda a existência. E mesmo que essa pessoa não fique, que você seja grata por essa experiência e que vislumbre a potencialidade do seu sentir e o destino inevitável do ser humano. Sei que em dado momento esse reencontro acontece, porque na trajetória infinita da evolução dos seres, a vida sempre irá juntar aquelas almas que se encaixam e que possuem um papel na história uma da outra. Alexandre Grume. Meus amigos, eu desejo a todos um bom dia e que Deus abençoe a todos nós, nos fortaleça. Que assim seja.